Olá pessoal, aqui Pastor Marcos Tuller, dando continuidade àquela aula que eu falei sobre como planejar uma aula expositiva. Tem ocasiões que você não consegue alternar a técnica da exposição oral com outras técnicas mais dinâmicas, participativas, como trabalhar em grupos, com dinâmica de grupos, porque você não tem espaço. Talvez você não tenha uma sala de aula, um espaço adequado na sua escola dominical, e aí você tem que trabalhar somente com a técnica da exposição oral, a técnica chamada de preletiva. O que fazer? Nós já colocamos algumas coisas importantes aqui, eu quero dar sequência, tá, à aula anterior. Por exemplo, dar exemplos que envolvam a experiência dos alunos. Todos nós gostamos de ouvir as experiências dos outros, não é verdade? Então, quando a gente fala de um assunto que naturalmente vai envolver a experiência das pessoas que estão nos ouvindo, no caso dos nossos alunos, eles vão ficar despertados, eles vão querer falar, eles vão querer se posicionar, eles vão querer contar também um pouco da história deles. Claro que tudo tem de ser direcionado para o tema que está sendo tratado. Mas é muito bom você dar exemplos que envolvam a experiência dos próprios alunos para que eles possam participar de forma ativa. Ok? Uma outra coisa é dar um pouco de humor, isso mesmo. Né? Tem professores que são sisudos, carrancudos, né? Sérios o tempo todo. Tem aqueles que parecem que querem pregar na sala de aula, há aqueles oradores que parecem que estão fazendo um discurso político, ou sendo orador de uma turma, enfim, muito engessado. Não, você tem que dar aquele bom humor, não é? Claro, não é contar anedota na sala de aula e fazer com que os alunos riam o tempo todo, não, de jeito nenhum, isso não tem nada a ver, tá? Mas você deve esboçar um sorriso, você deve contar as coisas com bom humor, não é? E é claro que se o que você vai falar, mesmo que cause riso, seja algo de bom tom, algo que complemente a aula, vale a pena, tá certo? Então, dar bom humor à sua aula também a torna dinâmica, ok? Então, dar um pouco de humor à exposição. Sumariar os pontos principais. Tá certo? Como eu disse, quando você pesquisa, se lança a pesquisa, né? Você recorre aos dicionários, às enciclopédias, você recorre aos recursos da internet, são muitos sites, né? Com excelentes comentários, com muitos especialistas. Hoje há uma riqueza, né? Claro que quando você entra na rede, não é, na internet, você tem que ter os caminhos certos para buscar aquilo que realmente vale a pena e que seja relevante para o assunto e para os seus alunos, sem dúvida nenhuma. Não podemos perder tempo também. Mas há coisas muito boas, muito ricas mesmo. E quando você pesquisa, você enriquece o conteúdo da sua aula. Se você tem um conteúdo todo novo, vai necessitar de fazer novas divisões. Você vai dividir ponto 1, ponto 2, subponto do ponto 2, ponto 3, subponto do ponto 3, subponto 1 do subponto 2. Ou seja, você vai estabelecer um esquema, estabelecer novas divisões a partir do novo conteúdo que você tem. Isso é de extrema importância, tá? Então, sumariar os pontos principais. Outra coisa importante é melhorar a elocução, ou seja, a sua voz, a entonação da sua voz. Porque o professor, ele sempre busca ênfase. Todo mundo que se utiliza da fala para comunicar busca ênfase. De que maneira você encontra a ênfase? Você pode baixar o volume da sua voz, né? Você pode abaixar o volume da voz, simplesmente para conseguir ênfase, e você pode também aumentar o volume da sua voz para conseguir a mesma ênfase. Tem pregadores que conseguem isso de uma maneira muito especial, não é verdade? Eles sabem fazer isso. Então, quando você aumenta o volume da sua voz, você consegue ênfase. Quando você diminui
o volume da voz também consegue ênfase, ok? Então você tem que estar modulando a sua voz justamente para que os alunos permaneçam atentos. Então, trabalhar, né, a melhorar a elocução é de extrema importância para você alcançar a ênfase e também para que os alunos não durmam, né? Não se sintam entediados de ouvir uma voz o tempo todo, às vezes uma voz altissonante lá em cima, não é? E outras vezes uma voz em tom monótono, cansativo, enjoativo, enfim, e que eles acabam sonolentos, tá? Então, se você tem que trabalhar com a exposição oral, tem de fazer essas práticas, tá certo? Eu continuo aqui dando mais algumas ideias, né? Ter cuidado com a linguagem, não impressionar, não impressionar. Sempre se valer de uma linguagem mediana, que os alunos, aqueles que têm um grau mais elevado de escolaridade, eles conseguem te alcançar normalmente. Mas aqueles, né, porque as nossas turmas elas não são homogêneas, principalmente as de adultos, são heterogêneas. Então há aqueles que terão dificuldade de te alcançar se você se valer de uma linguagem mais elevada, mais rebuscada, mais acadêmica, mais teológica, enfim, ok? Então se utilize de uma linguagem mediana, nem tão alta, nem tão baixa. Isso também é importante, ok? Ter cuidado com a linguagem, não tentar impressionar, então usar sempre frases simples.